Olá, Dário. Estou aqui com minha roupa nova de frio, com a minha gola shakespeariana gigantesca. Ó, tá vendo? Porque no Brasil, aqui na minha cidade, estamos beirando 4 graus, enquanto Demauro, fala pro Dário como tá a sua vida. Aqui, infelizmente, está parcialmente nublado, ou felizmente, que tá um calor do caramba, e está a 23 graus. E sexta-feira vai. Ó, domingo vai fazer 37 graus, ou seja, protetor solar. O Meu ar-condicionado está Deus. ligado. E a vida é bela. E logo a gente reverte isso. E aí você Eu, reclama eu do calor, enrolada eu no reclamo do frio. cobertor e Bruno belíssimo de regata no final de semana tomando sol. É isso, Dário. Então, Exatamente. beijo pra você. Espero que em Brasília esteja tudo bem. Vamos lá pro nosso episódio? Vamos, Cintia Cruz. Qual que é o episódio de hoje do Corajosamente? Hoje a gente vai falar sobre a importância do brincar. Ué, Cintia, mas eu sou adulto, mas é por isso mesmo. É pra você que a gente vai falar. Se você caiu aqui meio, não sei, queria um negócio de criança, nananã. Não é muito a nossa praia, né? Eu e Demauro não temos filhos, a gente não tem um negócio ali, psicologia infantil ainda, mas a gente vai falar do processo de brincar aí. Esse é o papo. Tem psicologia infantil, sim, porque o que a gente mais tem é tirar informação da bunda, então tem tudo. Não, hoje tem teoria, hoje a gente Hoje é tá teoria, é teórico, verdade. hoje a É gente tá verdade. teórico, tá? É, queria agradecer a galera que tem comentado os episódios, né? A gente sempre compartilha ali e pensa um pouquinho sobre o que vocês falam e comentam e tal. E é sempre bom receber gente nova aqui ouvindo a gente. Então vamos lá, queridos. Essa semana, o João Vicente, sabe, vocês sabem quem é? Atualmente, no Brasil de 2025, ele está fazendo uma novela, Vale Tudo, e ele é o cara do Porta dos Fundos, que é muito famoso, né? Que é um baita gostoso, enfim, isso não importa. A questão é, João Vicente, essa semana, viralizou um vídeo dele falando que ele não suporta adulto infantilizado. Que ali, na visão dele, o que que é um adulto infantilizado? É alguém que lê gibi, coleciona gibi, paga caríssimo em gibi, tem um monte de boneco, coleciona boneco e tal, e não sei o quê. E isso me pegou bastante, porque eu acho que o meu conceito de adulto infantilizado é outra coisa. Não é sobre ler gibi, no caso mangá, sei lá, ou ter ou não ter boneco. Eu acho que ser um adulto infantilizado permeia outra coisa. Então, esse episódio, de alguma maneira, não é uma resposta ao João Vicente, porque a gente já tinha pensado antes disso, né? Mas veio a calhar. Mas vamos falar sobre a importância do brincar na vida adulta e o quanto ler mangás, ler gibi, que seja o da Mônica, ter hobbies e coleções e tal, tem uma importância sim para o processo de autogestão emocional, de autorregulação e tal. Então, Uhum. esse é o nosso tema de hoje. O que que é o adulto infantilizado para você, Bruno? Já que eu falei de adulto infantilizado, vamos só dar uma pincelada nisso. Essa é uma boa pergunta, porque eu também tenho ranço de pessoas infantilizadas. E quando você fala adulto infantilizado, minha cabeça vai para um lado, mas também tem um outro lado. Ah, E o lado que vai é aquele adulto que já até gravamos um tema aqui que eu não lembro o nome, mas estará na descrição. Uma pessoa que entra na parte sem responsabilidades para a vida, que não é sobre você não querer fazer nada, não é uma escolha, é sobre você ser responsável mesmo. É aquele adulto que ainda fica brincando daquelas lutinhas, sabe? Meu Deus, que tem aquela mania. Tipo o que tinha o Hermes e o Renato, que era o Joselito, sabe? O sim. adulto daquele jeito ali, naquele lado, sabe? Essa parte do Action Figures, ó, sei o nome, que são os bonequinhos de adulto. E quem gosta de Action Figure vai Inclusive, odiar que eu chamei de bonequinho de adulto. beijo para meu cunhado que coleciona bonequinhos. Maravilhoso, te amo. Action Figures, exato. E, inclusive, a minha namorada, quando a gente foi na loja, chamou de bonequinhos e eu falei, são action figures, conhecidos também como bonequinhos, mas são action figures. Respeitem. Mas eu não sinto que é. Porque o brincar, na verdade, é muito mais um colecionar ali, né? E você tem um sentimento ao brinquedo, não entra ainda naquele
como era como criança, né? Que você tinha 2 bonequinhos e você batia um no outro. Criava Porque uma história. você não vai bater um action figure no outro porque é caro. Aquele negócio custa uma fortuna. Então é um investimento também aquilo que tá ali. É uma peça artística. E muitos deles são feitos à mão, a pintura é à mão. O mesmo de aeromodelismo, né? Que você tem coisinhos ali, você pinta. E a gente acaba colocando, na verdade eu sinto isso, que a gente coloca nessa categoria de brincar, de brinquedo, porque parece um brinquedo, né? Parece que é uma coisa que é pra criança. Mas E colecionar relógio caro pode, né? que Ou também é será um que o investimento. João Tá? Vicente não tem coleção de relógios e nos tênis caros? Aí tudo bem, né? E Aí a coleção de pode. relógio é investimento também, né? Que é o mesmo do action figure. No final, você não está investindo só pelo investimento, você está fazendo também pelo prazer de ter aquilo. Geralmente, quem tem o relógio e o action figure vai colocar em coisas de vidro para não ficar pegando poeira, para não ficar pegando sol. Vai ter essa proteção, assim como você tem com um relógio. O action figure não é tão caro quanto a maioria dos relógios desses caros, mas são valores elevados, né? Mas eu queria voltar num ponto aqui que eu acho importante, que é, e vou falar de mim, né? Óbvio, falar de mim com embasamento, que é, eu fui uma criança adultizada. Vamos inverter a palavra de ser o adulto infantil. Eu fui uma criança adultizada. E essa criança adultizada era muito. Eu brinquei quando mais criança, mas eu vi como aos poucos isso foi sendo distante na minha vida, sabe? Esse brincar. Era muito mais como se fosse um pequeno adulto, até como a gente criava crianças antigamente, né? Que até vestia como adulto e tinha responsabilidades e tudo mais. E eu, quando adulto, não brincava como. Porque eu deixei de brincar como criança, deixei de tirar essa parte, né? E pensava como adulto que brincar era coisa de criança. Sendo que eu, como criança, não brinquei tanto como deveria. E hoje, como adulto, acho que brinco mais do que quando era criança. Não com action figures ainda, porque action figures, de novo, não é pra brincar, é pra colecionar e é caro. E eu não tenho. Mas como é esse impacto de como também a gente tem essa criança que vive com essa responsabilidade de adulto, né? Essa coisa do o brincar com determinados horários, de certa maneira, do jeito certo e do jeito errado. E o que não é o brincar, tanto para adulto quanto criança, que é justamente não ter regra o tempo todo. Não é sobre a regra em si, é sobre justamente a liberdade de imaginar, a liberdade de fazer. E a gente, como adulto, se a gente pensar agora em brincar sem regra, e a gente vai criar uma brincadeira nossa. A gente sabe fazer isso? Porque o que a gente sabe como adulto é quais são as regras. Você me diz as regras e a gente vai brincar. É isso. Por exemplo, vamos jogar buraco. Quais são as regras de jogar buraco? As regras são assim e a gente vai jogar. Mas tem um monte de regra para brincar de buraco. É complicado, é difícil. E aí você vai jogar justamente com quem sabe, e aquela pessoa vai destruir você, porque ela já sabe muito brincar naquilo. E quando criança é um momento em que a gente não tem essas regras, que a gente fica fazendo as regras. Tanto que a criança muda a regra, né? Ela começa a perder, ela fala, não é mais isso, é outra coisa. Isso é maravilhoso. E a gente, como adulto, tem muita regra nessa brincadeira. E quando eu penso nessa parte dessa quantidade de regras, é uma coisa que me deixa muito confortável, me deixa muito feliz de ter regras para saber como brincar. E eu ainda me sinto muito perdido de brincar sem regra, de brincar com coisas que não vão, assim, e tudo mais, sabe, nesse lado. Eu não sei quanto é pra você essa parte de regra, ou até voltando à sua própria pergunta, né, dos colecionáveis, ou do que é um adulto infantil pra você, ou o que é uma criança adultizada. Não sei nem se existe essa palavra, mas acho que dá pra entender o Existe, que eu tô claro. dizendo. Eu acho que um adulto infantilizado, para mim, é o adulto que não é capaz de se responsabilizar pelo próprio cuidado, pelo cuidado da casa dele, os cuidados com o corpo dele, com o dinheiro dele, com o trabalho e com as emoções dos outros. Porque a criança, ela tem essas ações, mas porque ela tá aprendendo isso, né? Ela tá criando esse repertório. Então, ela vai demorar um tempo para ter empatia ou para perceber que o que ela faz magoa o outro, chateia o outro. E é o processo dela, tá certo. Agora, um adulto, assim, isso é o que me dá ranço e preguiça, é isso, né? É uma pessoa que, sei lá, não dá conta da própria casa, que não dá conta da própria vida diretamente. Ele não precisa estar lá, sei lá, fazendo a coisa, paga, não sei, mas é isso. Ele tem como dar conta da própria vida, da própria casa, da própria alimentação, enfim, né? E tem uma fala do Ney Matogrosso no filme, no Homem com H,
que alguém fala assim, nossa, você tá sendo muito criança. E aí ele fala, nem quando eu era criança eu fui criança. Porque ele sofreu muita violência, né? O pai batia muito nele, tinha uma coisa ali quando ele era pequeno com o pai, né? Porque a criança viada, né? O pai militar já infernizava completamente ele, né? Então, ele teve que se adultizar muito cedo. E aí, pular essa fase do brincar, a gente vai falar agora, o impacto que isso tem depois, né? Em como você. Então, vamos falar do brincar, vamos focar aqui, né? Pensem, gente, num, sei lá, cachorrinhos filhotes, lobinhos filhotes. Quando a gente olha eles ali juntos, eles estão brincando o tempo inteiro, né? Eles mordem um outro, eles rolam, cai e gira e, né, assim, fica ali um por cima, o outro por baixo, aí cai, aí machuca, aí eles rosnam, aí daqui a pouco eles já estão lá de novo e tal. E você não sabe se eles estão brigando. Na verdade, você sabe que eles não estão brigando, mas de alguma maneira eles estão simulando o mundo, né? Porque ele vai atacar, ele vai ser atacado, ele tá ali brincando no conforto da segurança do ninho dele com a mãe ali perto, o que depois vai ser a realidade dele. Então, os movimentos, os ataques, a coisa de ficar ali, depois, né, ir pra cima, não sei o que, né? Ele tá brincando, ele tá simulando num ambiente seguro uma coisa que depois não vai ser simulação, porque depois ele vai precisar disso para sobreviver no mundo, né? O brincar do ser humano é exatamente igual. Então, quando a gente é criança e ali nas fases, né, do desenvolvimento infantil, a criança ela vai tendo momentos para cada etapa do brincar, porque o cérebro dela está sendo desenvolvido, né? Tem partes ali que estão se conectando e tal. Então, a criança ela demora um pouquinho para entrar no simbólico ali, que eu acho que é por volta dos 5, 6 anos que ela vai dar conta de entender o simbólico, sabe? Ah, vamos imaginar que esse quarto é um castelo e não sei o quê, porque ela precisa de outras coisas antes disso. Então ela vai passar pela fase do tacar as coisas, espalhar as coisas, tatear o ambiente primeiro, né? Então, quando a criança pititiquinha ali, sei lá, 1 ano, ela tá muito nesse lugar do ambiente, né? De bloco e não sei o quê, e empilha um monte de coisa, derruba. Ela gosta, né? Elas dão risada quando elas derrubam e tal, não sei o quê. Então ela tá muito ali nessa coisa do ambiente. E depois de uns anos ali pra frente é que ela vai conseguir entrar no simbólico. Mas tudo isso, desde o empilhar o bloco lá, o Lego, sei lá o quê, até o vamos inventar, vamos fingir que isso daqui é um castelo, a criança, ela tá usando do brincar para aprender a se regular emocionalmente, para aprender a dar conta do ambiente dela, para interagir com o ambiente dela. Então, quando ela brinca, né, tem aquela fase que a criança gosta de ser assustada, sabe? Tipo, eles amam, né? E aí, quando ela se assusta, assim, né, o coração dispara, o corpo dela inteiro, ela tá se familiarizando com essa sensação de susto, de medo, de ansiedade, né? Mas num ambiente seguro, porque ela sabe que é o pai, a mãe, os irmãos, os tios, as pessoas que ela ama. Então ela tá simulando o mundo, emocionalmente falando, entende? Quer complementar? Sim. Até nisso, eu vou trazer autores aqui que estamos nesse nível de seriedade. Que eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho muito bom, que é a teoria do 8 estágios do desenvolvimento psicossocial, de Erik Erikson. E esse mostra uma parte muito boa, porque ele fala que o desenvolvimento nunca termina. Então a gente começa no nascimento e vai até o fim da vida. Então a velhice também existe essas fases. E ele dá, são 8 fases, né, que ele quebra. No começo você tem as idades certinhos, como a gente estava falando, e depois você tem adulto e depois pós-adulto, né, que seria a terceira idade, como tem esse desenvolvimento em cada fase. E tem uma aqui que eu acho que é um exemplo muito bom, que ele traz 3 aos 6 anos de idade, que ele fala que é o desenvolvimento da iniciativa versus a culpa. E qual é a força básica desse desenvolvimento? É o propósito. A criança desenvolve a iniciativa quando experimenta novas atividades e não é dominada pela culpa. E qual que é a patologia disso? Qual que é o negativo dessa parte, se isso não se desenvolver correto?
É a inibição. É isso que acontece com a criança. Então, ou seja, quando ela está brincando, entre os 3 e 6 anos de idade, mais ou menos, né? Não é sempre essa idade, Uhum. cada criança são diferentes, mas em média, ela vai ter iniciativa e ela vai querer brincar, ou ela vai ter essa iniciativa, vai querer brincar, vai acontecer coisa com ela, ela vai sentir culpa. Então, se ela tiver iniciativa e brincar e for reforçado, e os adultos perto dela e as crianças perto dela, ela vai desenvolver com a força que é o propósito. Ela vai ter mais propósito. Dos 3 aos 6 anos isso acontece. E se ela for essa iniciativa, né, essa brincadeira, na verdade, reforçado aquilo que ela está fazendo é errado, que não é desse jeito, que agora não é a hora, e essas partes negativas, ao invés de desenvolver o propósito, ela vai desenvolver a inibição. E aí ela vai passar para a próxima fase. Essa fase meio que quebrou e ela vai passar para outra, que seria, por exemplo, do 6 à puberdade, que aí é a ter direção ou sentir inferioridade. Que aí a gente vai para uma outra coisa, que a força básica seria a competência. Então, da criança dos 6 aos 12 anos ali, 15 anos, vai ter essa força básica de competência, para essa dedicação ou inferioridade. E o que seria o negativo disso, dessa fase, que se não desenvolver correto, é a inércia. Então, anteriormente, você tem a inibição e depois você tem a inércia. Ou seja, se dos 3 até os 12 anos você quebrar essas duas fases de desenvolvimento, tem mais 4 fases na frente que já vão ser impactadas negativamente por causa desse desenvolvimento. E como é importante ter esse desenvolvimento saudio dentro do mais possível, né? Nós não estamos aqui culpando os pais completamente, porque sabemos como é difícil também viver num mundo e criar as crianças, mas como existem esses desenvolvimentos e essas forças que vão uma seguindo as outras e dependem uma das outras, segundo esse autor, o Erik Erikson, né? Que existe esses outros desenvolvimentos. E esses desenvolvimentos, então assim, vamos casar a teoria do Erikson com a teoria do Winnicott, que vai falar que... Porque o Winnicott, enfim, brincar é o rolê do Winnicott, né, gente? O cara, eu acho que no ano que ele morreu, ele lançou o Brincar e a Realidade, sei lá, que é um livro famosíssimo dele, enfim, né? O Winnicott vai sempre dar ênfase que esse processo de brincar da criança, ele precisa acontecer num contexto emocional seguro. Tem que estar num ambiente emocional seguro para que ela brinque e saiba que se ela se assustar, se qualquer coisa que aconteça ali, ela vai ter apoio e tudo isso. Então, quando você olha para uma criança que cresceu num contexto de vulnerabilidade ou que cresceu institucionalizada, você acha que o brincar dela vai acontecer num lugar seguro? Com segurança? Não vai acontecer. Então, todo esse se testar, experimentar limite do outro, é, entender até onde dá para ir, entender o que é brincar em grupo, né? Porque quando a gente joga, assim, quando a criança aprende também quando ela tá competindo, quando ela pode contar com outras pessoas, a criança em vulnerabilidade, ela não passa por isso. E depois, lá na frente, essa conta vem na interação com os outros, na dificuldade de confiar, num monte de coisa. E mais do que isso, eu também queria trazer uma outra teoria, pensando no adulto, que é dentro da neurociência, psicologia, neuropsicanálise, né? Tem muita coisa nova saindo, principalmente por causa da neurociência. E tem muita discussão sobre essa coisa dos afetos, das emoções. Cada teórico defende uma coisa, a gente tem muitos teóricos que falam, né? Hoje a gente vai falar do Pansep e do Mark Solms. O Pansep, ele fala que a gente tem instintos de base, assim, né? Então, ele não vai falar de emoções exatamente, ele vai falar dos sistemas afetivos, que são 7. E aí, dependendo de como tá a tradução, dá um nome, né? Mas vou falar aqui os 7 para vocês depois ficarem reclamando. Então, tem a busca, a resolução, o medo, raiva, pânico, cuidado e brincar/dominar. Então, para ele, pro Pansep, o brincar, que também tem o dominar, mas é essa coisa de dominar o outro e se deixar ser dominado, que é o brincar, né? Que é esse jogo. De agora eu que mando nesse jogo, agora não, eu me submeto ao jogo e tal, né?
Ele fala até de uma porcentagem, eu acho que é 60-40, a gente se sente confortável. Quando a gente tem 40% de submissão e 60% de domínio, sabe? Então não é 80-20, não é 50-50. É um pouquinho mais de domínio só, né? E aí isso é confortável. Mas ele vai falar que o brincar, ele é, talvez, dos instintos, um dos mais importantes. Porque é o que faz a gente jogar na vida, se experimentar nas coisas. E por que que a pessoa com 30, 40, 50 anos, ela não pode fazer isso por meio da coleção de bonecos, dos gibis, do mangá, coleção de relógio? O que que é, o que que tem por trás dessas coleções ou desse brincar nesse adulto? Então, assim, você ter uma coleção de relógio, não sei bem se é um brincar, né? Porque tem uma coisa de status, tem uma coisa de se mostrar para o mundo, você leva isso e tal. O que que te motiva, né? Ou é só por diversão mesmo? Tipo, eu amo relógio. Eu, desde criança, eu ficava vendo os relógios desmontados, como que eles funcionam. Eu sei toda a história do relógio de pulso da atualidade. Eu piro na não sei o que, nananana. Ué, é um brincar, não é? A mesma coisa com os bonecos. A pessoa entra nas histórias desses. Porque cada boneco vem de um filme, de um mangá, de alguma coisa, né? Então, assim, ela leu aquilo, ela entrou naquele mundo imaginário, ela desenvolveu a criatividade dela e ela quer ter aquela peça ali que simboliza aquilo. Eu não sei, não conheço pessoas que colecionam os. Como é que eles chamam? Fiction. Action figures. Action figures. De um, sei lá, um desenho, um filme, um negócio que ela nem. Um HQ que ela nem gosta tanto. Não, né? O que eu já quis comprar era de jogos, que eu joguei por muito tempo e fazia parte Jogos, da isso. história. Fazia parte da história Verdade. e não comprei porque era muito caro, meu Deus do céu. E como era. Pelo menos um deles eu vou comprar, está na minha lista para um dia comprar. Mas sabe, essa coisa do brincar, eu vejo que pra mim o quanto foi. Eu não sabia que eu não sabia brincar, sabe? Eu não sabia que eu não brincava mais. E como. Porque, assim, eu lembro. Eu penso quando eu comecei a terapia, né? Que foi quando eu tinha 28, 29 anos que eu comecei a fazer terapia. E aí eu lembro de começar a vir essas coisas da imaginação sem propósito, sabe? Não era o brincar, tipo, jogar bola, que você sabe as regras. E aquilo, claro, continua sendo uma brincadeira, né? Mas não é só a única brincadeira. E mesmo jogar bola já não era algo que eu fazia tanto assim, eu tinha me distanciado. E fazia tudo parte desse pacote, que era justamente se distanciar do brincar. E aí eu lembro, por exemplo, atividades que o meu terapeuta trouxe, que era para escrever uma história. Aí eu não queria escrever a história. E aí eu não via sentido naquilo. Por que eu vou escrever a história? Serve para quê? Quais são as regras? O que tem que fazer nessa história? O que tem que estar aqui? Quantas páginas? Quantas palavras? Quais são as regras? E aí o outro era, sei lá, desenhar. E aí nada disso não tinha assim um objetivo concreto e eu não achava interesse, não tinha vontade naquilo, de fazer aquela atividade, né, aquele brincar. E eu não sabia que isso não era saudável, porque como por que que eu precisava de tantas regras? Por que que eu precisava de tantas coisas? Porque eu cresci assim. Eu comecei numa pré-adolescência, depois uma adolescência, entendendo sobre regras, e as regras eram fácil de entender, tinha o certo, tinha errado, era branco e preto, era 8 ou 80, e eu ia seguindo as regras. E isso facilitava eu entender quando eu fazia alguma coisa certa ou quando eu fazia alguma coisa errada. E aí eu ia seguindo isso. E isso já estava tão intrínseco, já era tão natural para mim que eu não percebia que aí coisas que aconteciam que não era para ter regra, que era só para se divertir, só para sentir, eu não existia. E eu não via nada de errado nisso, porque Não eu não te via, engajava também, né? não Provavelmente. engajava, eu não sentia interesse. Trago um lado que era por um perfeccionismo ali, né, de não querer errar, de querer fazer certo e tudo mais. Também tem um lado em que a ansiedade pode vir, de ansiedade você vai brincar de algo que você não sabe, que talvez você vai perder ou sabe-se lá o que vai acontecer, também é uma ramificação disso.
Mas o como é o brincar apenas pelo sentido de brincar. E como é isso? Eu aconselho fortemente, já aconselhei em vários outros episódios aqui, se você tem criança por perto ou criança na família, que você conhece, né? Não vai brincar com criança aleatoriamente na rua, pelo menos não sem falar com os pais, você sendo um adulto, né? Mas o estar perto de criança é uma coisa maravilhosa para justamente entender isso que elas estão brincando. E quando elas estão brincando e você pensa assim, mas o que ela tá falando não faz sentido nenhum. Não faz, não é pra fazer sentido. Ela é uma criança. E como é maravilhoso isso. E por que precisa fazer sentido em tudo? Por que precisa estar certo em tudo? Por que não pode simplesmente fazer um negócio na hora que tá acontecendo? E como isso é uma criatividade maravilhosa, se você olhar pela criança, que é, você tem, sei lá, você vai brincar de pular giz ali, que você faz os quadradinhos já, pular amarelinha. E aí ela inventa uma regra na hora, assim, que você tem que sair e tem que voltar. E tipo, não faz sentido, não interessa. É uma regra nova, aquele brinquedo agora tem uma coisa nova. Aconteceu uma coisa nova. Por isso que a gente não pode julgar ou limitar ou criar regra e tal, pro brincar da criança, porque a gente corta e quebra completamente a espontaneidade. Então a criança tá lá brincando e ela colocou, sei lá, a roupa que não combina na boneca, não sei o quê. Não é pra você adulto ir lá e falar, ah, mas essa roupa não combina, mas tá feio, que não sei o que lá. Porque você tá ensinando pra ela que a criatividade dela não pode ter espaço, assim, não tem espaço, né? Não pode acontecer. Tipo, não, se ela quer fazer, brincar, quanto mais a gente libera, né, dá espaço pra criança, mais ela desenvolve a criatividade dela. Então, de repente, aquela roupa descombinando vira um outro negócio que vira, sei lá, a coisa flui. É. E essa coisa que você falou, né, da criança adultizada. O que que é a criança adultizada? É a criança que foi podada nisso. Que o brincar estava errado, que aquilo não estava certo, que tinha um jeito certo de fazer as coisas, que ela tinha que cumprir a regra, não sei o quê. Só que isso foi dado cedo demais, entende? A criança, em algum momento, a criança vai precisar disso, de regra, né? Mas no brincar, isso não pode acontecer. Mas nem todo adulto sabe disso e tem outras questões aí e tal, e a gente acaba limitando muito cedo as crianças, né? Tem outros autores que trazem isso também, né? O mesmo Erikson que a gente trouxe, se você for olhar essas 8 elementos do desenvolvimento psicossocial, ele fala de cada idade. E vai acontecer de uma forma natural, porque vai acontecer, primeiro porque o cérebro dela vai desenvolver, ela vai começar a entender mais coisa, as crianças em volta dela também vão passar por essa mesma fase. Então existe esse puxar onde a criança vai ser desenvolvida. Você não precisa ficar criando regra por tanta coisa, assim, né? Com medo de que ela não desenvolva. E existe também uma coisa maravilhosa que é a parte essa zona mágica da criança, onde você, como um adulto ou uma criança mais velha, um adolescente, consegue ensinar ela mais do que a própria idade aprende, porque ela sozinha tem limitações, como nós adultos também temos as nossas limitações. Então existe essa coisa de você pensar, você tem uma criança de 3 anos e você quer ensinar ela a dirigir um carro, ela não tem essa capacidade de dirigir um carro. Mas se você ensinar ela a andar de bicicleta, você sabe que se você ensinar, ela vai aprender mais do que se você largar ela sozinha com a bicicleta, porque ela não vai saber o que fazer com aquela bicicleta, só por pegar ali, né? Então existe essas zonas, né, do desenvolvimento, que para adulto também isso funciona e isso é muito bom. E voltando nesse ponto desse podar e dessas coisas, e eu lembro para mim nesse começo como foi. Não digo que foi libertador, foi completamente perdido, assim. Por exemplo, uma das primeiras atividades que eu comecei foi pintar. Então eu comprei tela, comprei tinta, e aí fui começar a pintar. E aí vou pintar o quê? O que é pintar? O que eu tenho que fazer aqui? Aí o meu desenho tá feio. É, claro que tá feio. Quando foi a última vez que você pintou? Quando você tinha 10 anos de idade. Agora você tem 30 anos e você acha que você vai conseguir pintar assim do nada. E como são essas atividades? E, por exemplo, eu fiz uma atividade com uma amiga onde a gente teve tela e a gente foi pintar e tudo mais. E aí, quando ela tava pintando, ela fala, mas eu vou fazer o quê? Vou fazer desse jeito, vou fazer de outro jeito. É tipo, você vai fazer do jeito que você quiser fazer. Não precisa fazer certo, fazer errado. Ela fez várias coisas geométricas, assim. Eu pensei, ela fez do jeito certo, porque ela fez geométricos. Porque HI é certo. Você alinha, ficou tudo alinhadinho, assim. Eu já fiz isso? Já, é óbvio, é o jeito certo de fazer ali numa coisa que não é pra ter certo. E depois indo pra outros lados e só Na jogando verdade, não é o tinta. jeito certo, é o jeito seguro, né? Seguro, Tipo, exato. é o jeito Melhor. seguro. É um E jeito tudo seguro. bem, é o processo dela. Ela vai começar do É. jeito seguro. Daqui a pouco, se ela continuasse, né? Ela ia ter, sei lá, talvez se permitisse fazer outras coisas, né?
Exato. E eu acho, assim, então, vamos abrir essa janela do o quanto a gente não brinca na vida adulta, né? Não se permite, porque a gente confunde o que que é um adulto infantilizado com, né, tipo, o que o João Vicente fez e tal. Inclusive, João, posso te explicar exatamente, tá? Vamos lá. Mas tem uma coisa que entra muito no espaço, na esfera do brincar na vida adulta, que é o sexo. O sexo é o brincar do adulto também. É, E o que que normalmente os adultos fazem, né? E como eu vejo isso acontecer aqui na clínica? Todas essas regras, esse jeito de ser, como tem que ser feito, ele leva para a cama também, né? Então, o que deveria ser o espaço de experimentação, de teste, não. Ele vai levar todas as regras, o jeito certo de ser, de como é, o tempo que tem que ser. E não é à toa que tem matérias falando, o tempo médio da relação sexual do brasileiro, o tempo médio de não sei o que lá. Não é para ter isso. Porque o sexo é o brincar do adulto. E se a gente olhar para tudo que a gente falou de brincar aqui, a gente percebe como os adultos não brincam quando o assunto é sexo. Não relaxam, porque levam o julgamento, levam um monte de coisa e aí não conseguem tirar da experiência tudo que ela tem para proporcionar. O do sexo tem que dizer que eu lembro de ver num filme uma vez sobre acho que era o homem, quando a mulher, assim, ele começou a tirar a roupa, ele dobrava a roupa dele e colocava na cama, assim, sabe? Eu não cheguei a ser desse ponto na parte sexual antes. Mas eu lembro como existia muito pensar desse de regras, assim, também, sabe? Existia experimentação e tudo mais, mas existiam muitas regras dentro da minha cabeça também. E a terapia conseguiu trazer uma liberdade maior nisso, nessa aceitação e tudo mais. E uma curiosidade, o aceitar até a própria curiosidade, porque, falando no brincar de sexo como adulto, o quanto que a gente tem de curiosidade e o quanto que a gente acha errado várias coisas que a gente acha de que tem de curiosidade, ou tem de interesse, ou quer saber, porque justamente, entre aspas, aqui fazendo para quem não está assistindo no YouTube, no Spotify, tá fora da regra, porque a regra é o que no sexo? E cada um vai ter uma regra do que é isso no sexo, né? Nossa, essas coisas de estatística do tempo médio, de quantos parceiros tem que ter na vida, e é tipo, aí sei lá, tem um número de parceiros global que é 8 pessoas na vida toda. Em média, uma pessoa tem 8 pessoas na vida toda. A cara de Cynthia Cruz aqui, não vou descrever, você que Meu vá Deus! no YouTube ou no Spotify ver. Mas aí isso introduz o quê? Aí se você teve um parceiro ou dois, você pensa, oh meu Deus, o que eu tenho que fazer pra estar na média? Aí se você teve 500, aí tipo, meu Você fala, Deus, meu Deus, me eu sou o passei. quê? Vou pro inferno na hora. Passei um pouco do que era esperado. E é tipo, não tem porque... Uma coisa que tem também, apesar de a gente trazer essas teorias e trazer essas coisas das idades e tudo mais, tem um outro fator que é nós somos seres únicos. E somos únicos e temos que aceitar a nossa unicalidade, nosso jeito de ser único. E é justamente temos curiosidades diferentes e temos muitas coisas que vão acontecer nas idades certas e tudo mais, principalmente no desenvolvimento. Mas depois, como adulto, o que a gente se permite, o que a gente vai fazer é único a gente. Ninguém vai ter uma experiência de vida igual a gente. Nunca, nunca ninguém vai ter. Não importa quantos bilhões de pessoas tenham, não vai ter. Como a gente não vai ter de outra pessoa. Todo dia é uma coisa diferente, uma coisa que acontece diferente. E como é, por exemplo, você que está ouvindo esse podcast. Você está ouvindo esse podcast, está sendo impactado de uma maneira que vai fazer você pensar sobre o brincar e tudo mais, dentro da sua própria limitação, como nós também temos nossa própria limitação. E quem não está ouvindo esse podcast, esse episódio, não vai pensar, não vai nem ser impactado dessa maneira. Talvez de outra maneira, ou talvez nem nunca seja. Como se eu não tivesse feito terapia, talvez eu nunca soubesse que eu não sabia brincar, que eu estava engessado numa forma de ser que funcionava entre aspas, porque eu era produtivo, mas não funcionava entre muitas outras aspas, entre muitas outras realidades, tanto para mim e das pessoas que estavam na minha volta, porque procurar regra em tudo e fazer do jeito certo é tipo, mas por que o jeito certo também é o jeito certo? Se a gente pensar em inovação, se a gente seguir sempre a regra, a gente vai inovar como? Se a gente não pensar, usando essa expressão,
fraca pra mim, mas é não pensar fora da caixa. A gente vai inovar como? A gente vai pensar em coisas da nossa vida diferente, ir em locais diferentes, andar em caminhos diferentes, conhecer pessoas diferentes, ouvir podcasts diferentes, opiniões diferentes. Tudo isso faz parte de ser fora da regra, de não ter uma regra. E não é sobre a regra de cometer crime e nada disso, é sobre nosso mesmo, do que a gente pode ou não brincar, do que a gente pode ou não experimentar. E como é importante a gente olhar pra isso. E é por isso que eu acho importante falar dessa coisa do sexo, porque tem muita gente que entende sim o sexo como um espaço de brincar e se permite ser ali quem ela não é no mundo. Eu ia falar mundo real, mas não é o mundo real, né? No mundo fora do quarto, digamos assim. Então tem muita gente que vai, sei lá, que é muito dominante fora do sexo e no sexo se permite se submeter, ou vice-versa, né? É muito submisso na vida, mas ali no sexo se permite dominar e tal. Então, quando a gente fala de fantasia e quando o paciente traz uma fantasia também para terapia, eu gosto de fazer esse caminho do se essa fantasia é um espaço para ele se permitir ser outra coisa, se essa fantasia traz essa coisa de experimentar, de brincar mesmo, gente. O exemplo que eu dei aqui do lobinho, né? Ele tá ali testando comportamentos que talvez ele vá usar ou não. O sexo também pode ser isso. Você pode testar é, posturas, assim, né, de dominância, de submissão. Você pode testar um monte de coisa que não precisa ficar também. Porque brincar é assim, né? A criança tá super feliz com o brinquedo dela de hoje, e amanhã ela não quer mais saber. Ela é outra brincadeira. O sexo é a mesma coisa. Você pode estar amando alguma coisa hoje que daqui uns dias não vai fazer sentido, daqui uns anos você não vai curtir mais e tal. Então, olhem com menos seriedade de julgamento para isso, que eu acho que a vida fica mais leve e qual que é o impacto positivo, né, de brincar enquanto adulto. Então, Aconselho também, ainda antes de sair dessa parte do sexo, a comprar brinquedos, porque brinquedos são importantes para o nosso desenvolvimento. E brinquedos são importantes para o sexo e o desenvolvimento do sexo. Muito importante ai, trazer mas isso. quais brinquedos? Vai pesquisar, meu amor, tá? Vá pesquisar. Um dia a gente faz um episódio, tá? Sobre brinquedos. E assim, então, qual que é o lado positivo, né, de se permitir? Então, o Bruno conta na história dele, ele trouxe, acho que um panorama que fica fácil da gente entender, né? Lá, quando ele era mais novo, não estava no processo terapêutico, ele estava continuando o que ele tinha de criança, que o mundo tem regras, muitas regras, e essas regras são assim, preciso seguir, e quando eu não sigo, as coisas não errar, não é legal, então tem sempre uma tensão, uma ansiedade, uma coisa para que aquilo funcione, né? Perfeccionismo, o controlador alto, tudo isso. Então, quando a gente começa a se permitir brincar na vida, no sexo e tal, isso traz mais leveza, autorregulação emocional, porque você vai ficando menos ansioso quando as coisas saem do planejado, quando, nossa, tem que improvisar. Isso começa a ser menos difícil, porque você já aprendeu a improvisar, a testar, a experimentar, a abandonar se não dá certo, né? Então, para a gestão emocional, autorregulação emocional, se permitir brincar mais é fundamental. Não sei nem se tem outra maneira, né? Na TCC a gente faz o roleplay, dá uns nomes lá metidos e tal, mas o que que é? É ajudar o paciente a simular num lugar seguro uma coisa que é difícil para ele e que depois ele vai levar isso para o mundo já mais treinado. Ou seja, brincar. E o Winnicott fala isso, né? O jogo do paciente terapeuta é esse. É um jogo de brincar. A gente está jogando com o paciente, né? Playing. Eu sinto que a gente se frustra menos também, se irrita menos, porque até você pensar que tem as regras. É tipo, tem a regra na sua cabeça, porque pra outra pessoa é outra regra. E aí a outra pessoa não faz o que você esperava. Aí você se frustra, porque tá diferente do que você imaginou que tinha que ser. E continua me dizendo como eu era,
E ainda vem momentos assim que eu tenho que me lembrar também. Mas é isso, aí você tem uma expectativa sobre aquilo, aí não sai daquela maneira, e aí você se frustra. Não sobre tudo, né? Que tem coisas que a expectativa tá certo e concordar, mas numa brincadeira e tudo mais. E como o facilitar isso, facilitar o improviso é algo positivo. E facilitar o inesperado, não só pelo improviso, mas pelo. Ah, saiu diferente do que você tinha planejado, do que você esperava, e o que você faz com isso agora? E eu acho que o exemplo da criança brincando de amarelinha e depois saindo para fora da regra e criando a amarelinha do lado e fazendo círculo e não só quadrado, é um exemplo de que, tipo, é isso, você tem uma coisa, sai do controle e isso prejudica ou isso melhora? Na verdade, melhora, porque você vai ter mais brincadeira, você vai se divertir mais. E essa diversão maior, ela é muito mais facilitada para o resto que acontece na vida, né? O esperar, o estar aberto ao inesperado. Eu acho que esse é o ponto maior. É o estar aberto ao que vai ser diferente do que você esperava. E o brincar traz isso, porque o brincar vai trazer o inesperado. Por exemplo, uma brincadeira que eu gostei a minha vida toda e continuo gostando como adulto, que é jogo de queimada. Se tiver algum local que vai jogar queimado, me chama porque eu quero brincar. E eu lembro uma vez que eu tava num retiro que o meu psicólogo tinha feito, e aí a gente tava brincando de queimada. Aí ele começou com as regras, e era muita gente, eram umas 100 pessoas. E aí eu lembro de, tipo, eu tava pegando a bexiga com água, que era bexiga com água, aí quem tava no nosso time já tinha se misturado pro outro time e já tava começando a se perder. Eu lembro de um cara olhou e falou assim, mas essa pessoa tava no nosso time. Daí eu falei, eu também tava no seu time. E aí taquei a bexiga nele. E aí, tipo, era isso, sabe? Não era sobre tava no time, não era. Porque eu vi assim, era sobre ganhar. E quando ele falou aquilo, eu senti na hora que ele tava no meu time, eu senti, eu vou tacar a bexiga nele, porque. Que se lasque. Não é sobre time, é sobre se divertir, se molhar, pra né? mim virou sobre tacar bexiga nos outros. É isso que virou o negócio. E tentar receber menos bexigada de água. E como é isso? Que é justamente, tipo, a brincadeira mudou conforme estava acontecendo. E tá tudo bem. Não precisa seguir a regra. Porque eu sei que se o Bruno, no começo da terapia, ou antes da terapia, tivesse participado daquela brincadeira ali, Nossa, ia estar tinha frustrado. saído, falado, não. Tinha saído, para, todo mundo acabou errado a brincadeira. aqui. Me dá a bola quadrada é minha, a brincadeira acabou. Ô, Bruno, e o que acontece, tipo, no lobinho lá, depois que ele brincou bastante, o que acontece? Você faz ideia? Depois que ele brincou bastante, É, ele ficou lá, sei lá, 20 minutos brincando. O que acontece depois? a minha cabeça que pensou, ele vai dormir, porque ele tá cansado. Ou ele vai comer e dormir, ou ele vai dormir, né? Assim, ele relaxa e ele se permite ali dormir e tal. Pensando na vida adulta, quando uma pessoa tá estressada, ansiosa e tal, ela não dorme, né? É sintoma, assim, né? A insônia, acorda 3 da manhã, não consegue mais dormir, o sono não tem qualidade. Por quê? Porque cortisol e melatonina, eles brigam ali, né? Agora, quando você consegue criar esse espaço de segurança, né? O relaxamento, ele é consequência. Ele vai acontecer durante, né? Dependendo da brincadeira, porque no caso dele, ele não tá relaxado, ele tá em ação, né? Mas depois vem meu corpo pode descansar, desligar. Então, as pessoas que têm hobbies, de fato, que elas, né? E pode ser a corrida, a escalada, pular de paraquedas ou pinturinha de Bob Goods, enfim. Se permitir ter esse espaço traz também depois essa facilidade para dormir, para descansar, para desligar esse botão da ansiedade, do estresse, regula melhor isso. Por isso que a pessoa, quando ela tem um hobby, ela fala assim, não, agora eu vou relaxar. Agora é o meu momento, né? Assim, vou ouvir os meus discos, que não sei o quê. Aí ela muda o ambiente, ela prepara o ambiente para aquilo acontecer, né? Porque depois disso ela pode se desligar, ela pode relaxar, ela pode dormir. O hobby é muito bom, né? E ele serve como desestresse também. Por exemplo, se o seu trabalho não tá indo bem, ou se sua relação tá estressante, você vai pro seu hobby, o seu hobby tá tranquilo. E você tá em silêncio, você tá ouvindo música, tá fazendo sua coisa, ou sua corrida, ou sua pintura. E isso serve para esse reequilíbrio, né? Não é só o reequilíbrio para dormir, mas é esse reequilíbrio para conseguir. Se tudo na sua vida tá estressante e você não tem algo que é menos estressante, como que você vai diminuir esse nível de estresse? Você não vai diminuir esse nível de estresse.
E talvez até o oposto, né? Se tudo na sua vida tá tão tranquilo, talvez introduzir uma coisa de estresse ali ajude a tirar essa monotonia ou esse sentimento de que não tem muita coisa acontecendo, entre aspas, de impacto ou tão grandes assim, né? E criar esses hobbies. Eu lembro, eu também não tinha hobby antes de começar a terapia. Pra mim era tipo trabalho e casa, que era isso a vida. E aí quando o trabalho não tava bom, tudo tava horrível, porque o trabalho era basicamente a maior Tudo. parte da minha vida. Era tudo. É. É. E aí depois com relações, aí o trabalho ruim impactava a relação, ou a relação impactava o trabalho. E aí ter um hobby ajudava a criar um nível ali, onde o trabalho estava ruim e o hobby estava bom. O hobby sempre estava bom, porque o hobby era quando eu fazia quando eu queria, não tinha certo ou errado. Na verdade, estava ruim é quando eu não tinha tempo para fazer o hobby, aí que eu estressava. Mas como isso era muito bom. E sabe que você dando esse exemplo do lobinho agora me fez lembrar um outro fator que era do brincar junto, né? Do como é importante ter o brincar com outras pessoas também, né? Não só brincar sozinho. O exemplo do gato e do cachorro é muito bom, porque eu não sei se você já adotou algum gato ou algum cachorro que foi criado sozinho ou que foi abandonado sozinho, você pode perceber que ele tem um comportamento que quando ele vai brincar com você, ele te machuca. Ele morde com força, ele te machuca. E gatinhos ou cachorros que foram criados com outros animais, eles não mordem com força e não te machucam. Por quê? Porque teve um outro gato e outro cachorro crescendo com ele, e quando ele mordia com força, o outro gritava ou o outro mordia ele com força. E E aí ele parava de, ou aprendia. parava, e parava de brincar, né? Então ele É, aprendeu a regular, exatamente. exatamente. A regular a mordida dele para que não machuque o outro e a brincadeira continue, ou ele não apanhe do outro, que ele machucou o outro. E como é isso na criança também, como é isso na gente como adulto. Porque não é só ter o outro para nos ajudar a brincar mais e pensar de coisas diferentes, mas também a regular a gente para a gente não virar um Joselito na vida. Ou se você já é um Joselito na vida, talvez você precise de um outro adulto para morder você com força para você parar de ser Joselito. Mas não vai ser simples assim, né? Não é isso. Ó, pra gente ir encerrando, conta um pouco dos seus hobbies hoje, quais são, e pra dar ideia também pros ouvintes, enfim. Se Os preparem, meus. gente, porque o Demauro não tem hobby barato, viu, queridos? Não sei nem por que que eu falei, pra dar ideia pro ouvinte, assim, mas eu não sei, de repente, né? É. Os meus hobbies, eu comecei com escalada, mas eu comecei com escalada sem perceber que era um hobby, era só mais uma atividade para fazer esporte. Escalada Aham. indoor, né? Escalada dentro, não escalada de fora. De fora eu fiz poucas vezes, eu prefiro mais dentro. Porque justamente de dentro você precisa menos preparo, para fora você precisa de um preparo maior e tudo mais. Então tem esse equilíbrio também de entender um hobby que exige mais preparo ou um hobby que exige menos preparo. E aí, enfim. Eu tenho escalada, que agora eu tô voltando, com mudança de país também eu acabei perdendo um pouco os meus hobbies e a minha rotina e tô tentando introduzir de novo, então eu já fui escalar, já voltei a saltar de paraquedas também, que é um hobby que eu faço, então acabei fazendo com menos frequência. Eu comecei a surfar e fiz por alguns anos, mas aí cansei, não gostei mais de surfar, parei. Então foi isso, foi algo que me deu prazer. Até viajo com amigos quando vão surfar, mas eu vou só pra viajar com eles. Eles que surfem, eu fico na praia ou na prancha só sem surfar. E também tem isso, que é um adaptar, que é uma forma que me dá prazer, que é não ficar cansado enquanto os outros estão se cansando. Pra mim tá ótimo, que eu tenho mais energia pra encher o saco deles. Tenho esquiar, que eu gosto muito. Tenho kitesurf, que eu preciso voltar. Eu tava fazendo no ano passado, mas eu parei, eu até comprei o equipamento. E agora ando de moto, ainda estou tentando criar esse hobby como uma rotina também, de dar passeios de moto, não só de moto para ir para o trabalho ou faculdade, mas o passeio. E um outro hobby, Cintia Cruz, é ir para casa das pessoas, fazer churrasco, comida boa, estar em relações boas, porque eu considero isso como um hobby, Cozinhar. estar com pessoas gostosas à minha volta e ver eles com frequência. Esse é um hobby que gosto, considero como algo importante, regulador da gente, que é sentar com as pessoas e brincar com elas e conversar com elas e jogar videogame. Inclusive, nesse fim de semana fizemos um churrasco, estávamos jogando um jogo estressante, que jogando com esse grupo de pessoas não foi tão estressante. Olha só também como é importante isso. Tem pessoas que te A estressam num importância do jogo grupo. e tem pessoas que não te estressam, que é o jogo do Overcooked, que é pra você cozinhar em grupo e tudo mais. Meu Deus, que é um jogo difícil pra caramba. Mas em grupo é muito mais divertido. E é isso. E você, Cintia Cruz, quais são os seus hobbies? Ai, eu.
eu vou falar dos hobbies que estão rolando e dos que estão travados, tá? Então, todo mundo sabe que é a leitura, né? Que, tipo, eu gosto muito, assim, me leva para os mundos mais paralelos e tal, gosto muito. E aí isso envolve muitas coisas, clube do livro, clube de escrita e tal, que vai, né, uma coisa vai puxando outra. Conheci muita gente boa por causa da leitura e tal, então assim, nossa, eu gosto muito. Eu tenho a dança do ventre, que já faz, sei lá, acho que quase daqui a pouco vai fazer 2 anos que eu tô dançando e tal, que também é isso, não, eu vou pra dançar mesmo, não tem eu vou me apresentar, vou não sei o quê, tenho que estar ótimo. Não, eu vou, me divirto, dou risada. Minha professora é uma querida, o pessoal, as meninas fazem aula comigo também e tal, então é muito bom. Todo mundo sabe que eu não sou muito do esporte, né? Tem eu não sei se isso é um hobby, esses dias eu tava pensando sobre isso. Eu gosto muito de colecionar tarôs. Eu sei ler tarô? Não. Eu entendo de tarô? Absolutamente nada. Mas eu adoro. Eu tenho várias cartas e tal. Esses dias a Thalita me deu um tarô maravilhoso de leitores. E eu gosto muito, assim, uma coisa, tipo, sei lá. Eu acho que pode entrar em hobby. E um que está muito parado é o patins. Ah, Tá esse tá parado aqui, pra mim quero, também. quero muito, mas tá parado, assim. Aqui em São José tem uma professora e tal, que dá umas aulas, né, pra você, pontos de segurança, aquela coisa toda, enfim. Nunca consigo ir, fico postergando e tal, enfim. E eu tô fazendo aula de inglês como hobby, né, porque eu me divirto também e não é uma coisa que eu me exijo. Eu vou mesmo porque é isso, eu converso, tô aprendendo uma coisa nova, conhecendo gente diferente. Então, eu acho que entra nesse lugar, assim. Os meus hobbies nunca envolvem nada físico, Atividade. igual o Bruno, né? O Bruno, eu surfo, eu kite, não sei o que. O meu, não, não, não. É leitura, é conversa. O seu pé no chão e o meu pé no ar. Meu Deus do céu, eu já falei milhões de vezes aqui. Eu jamais subiria num avião pra me jogar dele. Não faz o menor. Isso não. Gente, não faz sentido. E vamos de dicas de filme ou de leituras, ou do que você quiser. Vamos. Tem uma dica de filme que acho que relaciona muito isso na criança, que chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Porra, Bruno! É. Não, né? A gente tá falando do brincar, do ser leve, não sei o que lá. Você vê que esse filme. Meu Deus, assim, gente, se preparem, tá? Se prepara. Esse filme é um Meu impacto. Deus. É o É, impacto do não é. brincar. É o impacto do não brincar. Isso, é verdade. É É. verdade. É o impacto Nossa, do não muito. brincar. Não é um Porra. filme horrível, não. Não é um filme Não, é um horrível. filme. Gente, é um filme ótimo, mas ele não é um filme, enfim, levinho. Não é um filme leve. Definitivamente não é um filme leve. Mas tem muito desse impacto do não brincar. E até tem uma frase que é dita no filme, que é logo no começo, que fala que tinha um garoto que era muito novo para ser um adulto e muito velho para ser uma criança. E eu acho essa frase muito, muito legal. E depois tem o filme também, né, nessa história. E como é importante essa parte do brincar, do sentir, do se expressar. E, enfim. Estava pensando em série, mas não pensei em algo. Não me veio nada de que venha relacionado ao brincar, assim, de série. E você, Cintia Cruz, que tem de dicas? Olha, eu vou dar de. Eu acho que tem que ser dica de criança, coisas de criança. Então, a minha dica de filme, de série é assistir Irmão do Jorel, que é um desenho que eu amo, que se você tem 30, 40 anos, você vai amar, tem um monte de referência, uma delícia, vai rir, é ótimo, é ótimo. Pra que serve? Pra nada, é pra você curtir, tá? Irmão do Era esse Jorel desenho vale. que eu tava tentando lembrar outro dia, que tem a velhinha, a vozinha, que é maravilhosa. Ai, sim, Obrigado. não. Era isso que eu Irmão tava do tentando Jorel. lembrar. Irmão do É, Jorel, ó, mua, uma delícia. obrigado. É, eu acho que o Homem com H, do Ney Matogrosso, é um filme que mostra essa coisa da, dessa infância sem, né, sem o brincar e tal. Mas como o personagem, né, o que ele leva para o palco, o quanto ele se permite, de alguma maneira,
brincar com as pessoas, brincar com quem ele é. E lembrando que ele fez isso na década de 60, né, gente? 60 ali. Então, é isso, um homem, né, quase sem roupa, rebolando, tipo, isso era, assim, muito diferente pra época, né? Final ali do década, 50, 60. Ney, maravilhoso, beijo pra você se estiver ouvindo a gente. E a minha última dica é: vá na parte de livros infantis da livraria. Tipo, livro infantil é sempre uma bufetada na cara. Uma delícia, é lindo, é colorido, com não sei o quê, né? Desenhos maravilhosos, mas tem sempre excelentes mensagens, sabe? Uma coisa gostosa, é pra você se divertir. Então, vai, assim, tem muito livro infantil legal e se permita tá lá lendo ao invés de negócios e business e não sei o quê, vai pra parte infantil e é a mais bonita também da livraria. É ótimo. É. E os livros de negócio vai ser tudo igual, né? É tudo a mesma coisa. Você leu um livro, você leu basicamente todos. Só muda umas palavrinhas lá. É tudo a mesma coisa. Ah, mas, gente, livro infantil, depois, quando a gente soltar esse episódio, vão lá no meu Instagram, que eu vou me comprometo a fazer stories mostrando todos os livros infantis que eu tenho aqui em casa, por que que eu gosto e tal, tá bom? Vou Boa. deixar aqui como tarefa. E outra É isso. dica que eu já dei lá no meio, que é se você tem criança na família ou por perto que você conhece a criança e os pais, vá brincar com essas crianças. Vá ficar perto delas, Sem vá regras e sem ver. julgamento. Exato. E vai se observar também, vai pensar o que você acha que é ruim, vai ver o que você está sentindo, vai ver o quanto você tem desse adulto adultilizado dentro de você. Porque você precisa ter um adulto infantilizado dentro de você, infantilizado de uma forma sadia, que se você ouviu até aqui você já sabe o que é, porque as crianças nos permitem conectar com essa criança dentro da gente. E a gente precisa sim se conectar com a nossa criança interior, porque ela é maravilhosa e ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amada e precisa ser deixada livre para pintar parede, para cair de patins e para ficar lendo livro, se você preferir, como a Cintia Cruz faz aqui. O importante é que a criança dela é feliz. É isso, meus amores. Obrigada por hoje. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.